Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje vamos ouvir a narrativa de Esther, o clímax da história. Clímax é quando a narrativa alcança a tensão máxima. É o ponto culminante do conflito. É o ponto mais alto de tensão numa narrativa. Por definição, o clímax ocorre no desenrolar de um conflito, pouco antes do desfecho final. É o momento mais difícil do percurso do herói, a crise mais iminente do protagonista, o ponto crucial do conflito, onde não se sabe para que lado a história penderá. Certamente, essa história terá um final feliz, glorioso. Mas isso depende muito de suas atitudes, suas decisões, suas escolhas pessoais. Vamos lá? Esther, o clímax da história. Um aspecto peculiar no livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado. No entanto, vestígios de Deus e seus caminhos transparecem claramente em todo o livro, especialmente na vida de Esther e Mardoqueu. Da perspectiva humana, Esther e Mardoqueu foram as duas pessoas do povo menos indicadas para desempenhar funções importantes na formação da nação. Ele era um judeu benjamita, exilado. Ela era prima órfã de Mardoqueu, adotada por este. A maturidade espiritual de Esther se percebe na virtude dela saber esperar pelo momento que Deus julgou adequado para então pedir ao rei a salvação do povo e denunciar Ramã. Mardoqueu também revela maturidade para aguardar que Deus lhe indicasse a ocasião correta e lhe orientasse. Em consequência, ele soube o tempo certo de Esther desvendar sua identidade judaica. Esta espera, divinamente orientada, provou ser crucial e comprova a base espiritual do livro. Finalmente, tanto Esther quanto Mardoqueu temiam a Deus, não a homens, independentemente das consequências. Mardoqueu recusou-se a prestar honras a Ramã. Esther arriscou sua vida por amor do seu povo, quando foi ao rei sem ter sido convidada. A missão de Esther e Mardoqueu sempre foi salvar a vida que o inimigo planejava destruir, os remanescentes da sua época. Como resultado, conduziram a nação à liberdade, foram honrados pelo rei e receberam autoridade, privilégios e responsabilidades, grandes responsabilidades. Um dos principais propósitos do livro de Esther é proporcionar-nos, através da vida de Esther e Mardoqueu, um exemplo clássico de trabalho em equipe bem-sucedido. O relacionamento entre ambos retrata claramente a unidade que o Senhor Jesus pediu que os seus discípulos adquirissem. Eles estavam unidos como Jonas e Davi. Era uma amizade linda. O elo era o amor de Deus. O sucesso de suas atribuições pessoais, inclusive sua própria sobrevivência, dependia inteiramente da sua unidade, dessa união tão linda. O livro de Esther também mostra que Deus destrói aqueles que tentam prejudicar o seu povo. Com isso, somos lembrados que Deus é fiel para destruir Satanás e que os propósitos soberanos dele finalmente prevalecem. Esther viveu dependente de Deus, submissa às suas orientações e obedeceu em tudo à risca. Ela abriu mão do seu direito de viver para salvar a nação da morte certa. Por isso foi exaltada pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O próprio Deus a colocou naquela situação, naquele momento, e colocou todas as estratégias em suas mãos. A ação do Espírito Santo produziu em Esther e Mardoqueu profunda humildade, conduzindo-os ao amor mútuo e à lealdade. Também dirigiu e fortaleceu Esther para orar pelo povo, jejuar, pedir que o povo fizesse o mesmo.
Ela valorizava a base espiritual acima de tudo. Ela estava alicerçada na rocha eterna. Ela conhecia Deus de pertinho. Ela era amiga de Deus, a queridinha de Deus. Em poucas palavras, podemos conhecer alguns detalhes da vida de uma jovem judia que teve um passado de lutas e perseguições, perdas, sofrimentos, decepções, tantas decepções e dores. Radassa cresceu e se tornou uma linda e atraente jovem. Quando Vasti foi deposta pelo prepotente rei Assuero, foi promovido em todo o reino um verdadeiro arrastão, em busca das belas jovens. Como concubinas do rei, seriam bem tratadas, teriam uma boa alimentação, roupas finas e eunucos para servi-las. Mas o confinamento seria o seu fim, caso não fossem escolhidas para ocupar o lugar de rainha. A cultura persa, como as demais daqueles tempos, era extremamente machista e cruel para com as mulheres. Elas eram tratadas como objetos. Foi o cristianismo quem valorizou a mulher, restaurando a posição idealizada por Deus na criação. É evidente que Esther não tinha interesse em participar daquele concurso de beleza. Era o primeiro concurso de beleza da história. E todas as moças eram belíssimas, muito lindas. Mas o diferencial de Esther era a beleza interior, os segredos do coração. Ao ser encontrada e conduzida ao palácio, sua beleza, sabedoria e doçura despertaram a atenção do rei, que, sem titubear, apaixonado por ela, proclamou a nova rainha da Pérsia. É evidente que ele teve que lutar muito, ela não era qualquer uma. E o desafio de cativar seu coração era muito grande. Mas grandes guerreiros não fogem de grandes desafios. Embora Deus não concordasse com o procedimento daquele rei, ele dirigiu as coisas de tal modo que, sem saber, os homens estavam cumprindo os seus propósitos. Até nisso, teve o toque especial de Deus. Ainda hoje, quando decisões tomadas pelos altos escalões do governo se contrapõem às leis e princípios estabelecidos por Deus, é importante lembrar que nenhuma decisão tomada pelos homens pode frustrar os desígnios de Deus. De uma jovenzinha judia exilada, a rainha da Pérsia, a mais poderosa nação daqueles dias. É uma história incrível, não é mesmo? A história, no entanto, não termina aqui. Na verdade, aqui é só o clímax, elaborado de maneira proposital para despertar o interesse e o envolvimento do povo de Deus, para que todos possam lutar em prol do estabelecimento do reino de Deus, o reino totalitário de verdade, justiça, amor e paz, que é o projeto Pequena Luz. A pedra de Daniel capítulo 2. O ideal de Deus para os nossos dias. O sonho do coração do próprio Deus para dar início ao maior avivamento da história da humanidade. O melhor da história são os capítulos seguintes, recheados de lances marcados com drama, suspense, amor, amizade, pureza, choro, intervenções divinas e uma grande reviravolta no final. A história terá um final feliz. Ela será emocionante. Vale a pena ser conhecida em cada um dos seus múltiplos detalhes. Leia o livro de Esther e descubra como vale a pena confiar em Deus, que guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. A pessoa sábia procura discernir os tempos e descobrir quais são as melhores opções. Use o favor de Deus, não como uma oportunidade para satisfazer ambições egoístas, mas como oportunidade para cumprir os seus propósitos. A pessoa de fé não busca aplausos e reconhecimento humano, porque sabe que Deus vê e honra a fé genuína. Esther queria agradar a Deus acima de tudo e de todos. Lembre-se, qual é o primeiro e grande mandamento? Quem ocupa o primeiro lugar na tua vida, na tua mente, no teu coração? Qual é o teu propósito de vida? Ela sabia que a sua vida é uma mensagem poderosa para influenciar para o bem comum, para o bem de toda a humanidade.
Tenha cuidado para não adorar nenhum Deus falso, exceto o Senhor Deus, o Criador do universo. Seja sábio para compreender que mostrar honra indevida ou adular para conseguir alguma coisa pode ser uma forma de culto. A bajulação em si já é uma falsidade. Ser omisso diante de situações de injustiça faz a pessoa ser cúmplice do erro do outro. Devemos ser prudentes, cautelosos e tementes a Deus e buscar a santificação, caminhar somente no caminho estreito. E se desviar o pé para a direita ou para a esquerda, confessar a Deus imediatamente e pedir perdão. O caminho de santidade é um caminho de renúncia. Não é fácil, mas vale a pena. Esther denunciou todos os inimigos, Bigtan, Teres, Ramã. Perceba que Deus coloca pessoas em posições importantes para ir adiante nos seus propósitos. Use sempre qualquer posição de privilégio pensando no bem-estar do povo de Deus e em fazer a vontade dele. Deus não vai esquecer os seus atos de justiça. Você pode ter certeza de que Deus vai recompensá-lo abertamente no momento certo, no momento em que nada mais importar para você, somente fazer a vontade de Deus, até que nada mais importe. Que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Te amo muito no amor de Cristo Jesus. Te amo. De todas as surpresas que já ganhei de Eliomar no meu aniversário, essa foi a que eu mais gostei. Porque eu achei super criativo. Ele pegou um pedaço de madeira, mandou envernizar, pegou uma foto minha e escreveu uma mensagem tão profunda que diz assim: só dizer te amo não foi o suficiente, mas demonstrar amor em um casamento que resiste há mais de 2 décadas e meia, é prudente dizer que esse amor não foi alicerçado somente em palavras. Resistimos a tempestades, ventos fortes, terremotos e toda sorte de intempéries. Porém, isso sugere que não foi apenas através de palavras que suportamos tudo isso, mas também através de atitudes, iniciativas, de abnegação, de renúncia, de tolerância, de paciência, de perseverança e de uma boa dose de amor. E eu acho que tudo isso pode ser embrulhado em uma forma de presente. Presente esse que nós continuamos a usufruir, pois todo esse pacote faz parte do nosso amor. E se porventura ainda faltar alguma coisa para completar, certamente nós escolheremos na estrada da nossa vida, pois o amor é um pacote completo. Do seu esposo, Eliomar Lino. Ganhei no meu aniversário. Obrigada, amor. Lindo demais. Bom, para quem não conhece, eu gostaria de relembrar a mensagem que escrevi em 2012, no ano da minha formatura. No ano que escrevi o Projeto Pequena Luz, o PPP do Pequena Luz, e fui registrar em fórum. A mensagem diz assim: somos a história que se faz a cada dia, com a admirável colaboração de todos através de cada um. Podemos comparar-nos a um país que vamos descobrindo e conquistando. Ao nascer, recebemos a escritura de posse desse país, e aí tecemos a nossa vida juntamente com aqueles que conosco convivem. Agradeço ao meu querido e incomparável Deus, o autor da minha história. Agradeço ao meu esposo e filhas, meus pais, irmãos e amigos, e a toda a equipe da Escolinha Vivar, pelo apoio, incentivo e ajuda em todos os sentidos. Os amigos são uma forma de Deus cuidar de nós. Cleia Eduão Ferreira de Souza, julho de 2023. Bem de tardezinha, estou aqui curtindo a minha rede e aproveitando os meus últimos dias de férias. Logo, logo estarei de volta aí na Escolinha Vivar. Tô morrendo de saudade dos meus pequeninos.